Olá! Nesse vídeo vou compartilhar com vocês a história do Fernando, o líder de uma empresa cujas vendas haviam caído quase 50%, como ele virou o jogo da sua carreira e como ele botou de pé a sua empresa, com duas técnicas poderosas e simples que eu expliquei para ele. E mais, nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês um erro que eu cometi e que me fez perder 10 anos do meu patrimônio e que você pode evitá-lo. Eu havia recebido um WhatsApp do Fernando lá por volta de fevereiro, me escrevendo que as suas vendas haviam caído quase 50% e que ele, assistindo as notícias de TV e jornal no final de semana, tinha ficado paralisado, literalmente travado. Ele me disse que, inclusive, segunda-feira não tinha vontade de levantar para ir para o trabalho. E aí, eu pergunto para você, será que você também está se sentindo assim, desanimado com a política econômica e financeira que o país está vivendo? Você também está inseguro com o seu negócio ou sua carreira? Você está com medo de perder o emprego? Você tem adiado os seus sonhos? Se você entende que alguma dessas perguntas que eu fiz tem a ver com você, deixe seu e-mail aqui para continuar assistindo esse vídeo e eu poder mostrar para você duas ferramentas poderosas que o Fernando utilizou e que você pode utilizar para virar o jogo da sua carreira, do seu trabalho, do seu negócio ou da sua vida. Meu nome é Domi Miller e esse aqui é um elefante. E eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, em poucos minutos, como esse elefante mudou a vida. O jogo da carreira do Fernando mudou a minha vida e pode mudar a sua também. Um erro que a maioria dos líderes comete e que eu cometi, eu já quero compartilhar agora com vocês, aconteceu no ano de 87. Lá naquela época, eu tinha 25 anos e já empreendia numa indústria de moda. E nos anos anteriores, a 87, ano de 84, 85, 86, nós tivemos um crescimento econômico muito grande no país que levaram a nossa empresa em 2 anos dobrar de faturamento. Para vocês terem uma ideia, como à época havia uma bolha econômica, um boom de consumo, para a gente comprar um carro naquela época, a gente ficava 90 dias numa lista de espera numa concessionária. E isso então era um milagre econômico e em 87, a virada do ano, lá por março mais ou menos, isso desabou, parou tudo. Simplesmente as vendas pararam, os negócios não andavam e eu fiquei paralisado. Eu simplesmente ia para frente da TV esperando uma notícia do governo, porque afinal a política era econômica e era do governo, então eu culpava o governo e ficava sentado na frente da TV, esperando dia, esperando semana, esperando meses, esperando que viesse um pacote econômico que mudasse o meu negócio. E aí o que aconteceu? Não mudou nada e passados quase 6 meses eu tive que tomar uma atitude drástica, já muito tarde. Eu tive que reduzir minha empresa de 300 empregados para menos de 30. E isso me custou mais de 10 anos para buscar de volta esse patrimônio que eu perdi naquela época. Então eu estou compartilhando isso com vocês, porque essa paralisia que eu sofri, eu hoje posso explicar para vocês o que tinha passado. Passado todo esse tempo, eu percebo que a diferença daquela época, 1987, para hoje, é muito pequena. A situação econômica, a crise que está se avizinhando, que estamos vivendo, de instabilidade no nosso país, ela é muito semelhante àquela época. E aí há uma diferença crucial que à época eu não sabia. Eu não sabia lidar com a paralisia emocional que eu tive por causa daquela situação econômica. E isso é que eu mudei. Eu realmente aprendi ao longo desses anos, com muita dor, com muito sofrimento, com muito aprendizado, essas duas técnicas que eu vou compartilhar com vocês. Elas são fruto disso, de meu aprendizado, de muitos treinamentos que eu tenho feito ao longo desse tempo, no Brasil, no exterior, e dos milhares de líderes que eu venho desenvolvendo. Eu descobri, com o avanço da neurociência, um motivo de ficarmos paralisados diante das notícias negativas. Essas notícias que estão aí nos jornais, na TV, no rádio e que são incessantes. E a primeira técnica que eu vou compartilhar para vocês, poderosa e simples, como eu falei, é a técnica da autoliderança. Sabe, por exemplo, quando a gente tem... Por que a gente tem tanta vontade de parar na frente de uma TV quando tem uma notícia negativa? Eu mesmo,
essa semana estava abastecendo o carro e a gente tem mania, né? Entra na loja de conveniência para pagar e olha, tem um jornal ali, tu vai olhar as manchetes. E as manchetes são todas negativas. E por que a gente tem tanta atração por elas? Por que a gente para na frente da TV? Por que as notícias negativas vendem tanto? Por que ficamos paralisados diante delas? Assista esse vídeo até o fim, que eu vou explicar para vocês como o Fernando estava paralisado, como ele usou a autoliderança, essa ferramenta poderosa, para equilibrar a sua empresa e equilibrar a sua carreira. E aí eu vou falar para vocês que na neurociência nós temos uma metáfora, né, para explicar como funciona o nosso cérebro e como ele reage diante dessas notícias negativas. E o nosso cérebro é dividido em duas partes. Uma parte é aquele elefante que eu falei para vocês no começo do vídeo, esse elefantinho aqui, muito pesado, muito preguiçoso e que adora ficar na zona de conforto. Esse elefante que todos nós temos, ele é responsável por mais de 95% das nossas atividades diárias. Ele é o nosso piloto automático do nosso cérebro. Esse lado do nosso cérebro, que é o elefante, ele adora o prazer já. E ele vai adiar a dor ao máximo, mesmo que seja a dor da mudança para o melhor. Né? Então, sempre que há uma mudança em curso que eu preciso promover, esse elefante vai ficar estacado, vai ficar travado e ele não quer se mover. Então, quando o Fernando me ligou dizendo que estava travado, era exatamente isso. Suas vendas estavam caindo, as notícias negativas estavam chegando e ele estava travado porque o elefante dele não queria reagir, não queria mudar. E aí, gente, que entra a questão dos negativos. Porque a neurociência descobriu que mais de 80% desses nossos pensamentos automáticos são negativos. Sabe aquela situação que a gente tem que visitar um cliente fora do asfalto e a gente diz, não vou visitar ele porque ele não vai comprar? É o nosso elefante não querendo sair da zona de conforto, não querendo sair do piloto automático. Sabe aquela situação que eu digo, olha, vou chegar na empresa e vou ligar para o cliente tal que está me devendo e eu estou precisando da grana e eu acabo chegando lá e não ligando porque eu começo a pensar, não, mas ele não vai me atender, eu não vou ligar. É o nosso elefante negativo nos dizendo que não vai, não faz, não vai dar certo. E isso nos trava, nos tranca. E aí quando ele encontra uma notícia negativa, é o que? É a prova que ele precisava para nos dizer, tá vendo? Não te mova porque tá ruim para todos, não é só para nós. Portanto, fica quietinho, fica na tua, fica travado. E aí é que ele fica no piloto automático, assistindo paralisado, como eu fiquei tempos atrás, em 1987, e perdi mais de 10 anos do meu patrimônio. Esse elefante que todos nós temos é responsável por todos os nossos sentimentos. Sentimento de desânimo, de travamento que o Fernando estava sentindo, sentimento de baixa autoestima, sentimento de medo, de falta de coragem, também o sentimento de coragem, sentimento de afeto, sentimento de amor, sentimento de raiva, sentimento de rancor, sentimento de insegurança. Esse elefante que eu estou falando para vocês é o nosso lado emocional do nosso cérebro. Por outro lado, nós temos um condutor desse elefante, tá? Que é o nosso lado racional, que no meu caso tem 90 quilos e que pensa que conduz um elefante de 7 toneladas. Como eu já expliquei para você, o nosso elefante é responsável por mais de 95% dos nossos pensamentos diários. Ele é o nosso piloto automático. Se você conseguiu conduzir o seu elefante até aqui, eu te parabenizo. Muito obrigado, porque afinal de contas, a essa altura ele já deve estar dizendo para você, isso não é para nós, isso é para pessoas mais inteligentes, mais estudiosas, para pessoas mais competentes. Ou mais, ele pode estar dizendo, isso eu estou careca de saber, meu irmão, sai dessa. Sabe por quê? Porque ele quer continuar na mesma, ele não quer mudança. Eu sou especialista em autoliderança e o que eu estou compartilhando com você, eu quero que você compreenda que isso tem feito pessoas comuns obterem resultados extraordinários. Então pode ter certeza, seu elefante, seu condutor de você aí, isso é para você sim. Se você quer superar algum desânimo, alguma dúvida, alguma falta de autoconfiança nesse momento instável que o país está vivendo e mostrar para o seu elefante como conduzir com autoliderança o seu destino, independente das notícias que estão lá fora, assista o vídeo 2
No vídeo 2, que é na sequência, eu estou fazendo uma série de vídeos para que você não fique tanto tempo ter que ficar assistindo um vídeo muito longo, tá? Mas já está aqui embaixo para você o vídeo 2, onde eu vou compartilhar a segunda técnica, que é como então mover o seu elefante com autoliderança para, independente das notícias que estarem lá fora, você liderar o seu destino e virar o jogo. Eu vou explicar também como o nosso condutor automatiza muitos pensamentos, deixa na mão do elefante no piloto automático e como isso é utilizado pela imprensa para nos vender essas notícias negativas e para travar o nosso elefante. Para receber outros vídeos, assine meu canal no YouTube que eu aviso vocês. Deixe seu comentário, deixe sua pergunta aqui embaixo, eu me comprometo a responder todas elas. E se você entende que esse vídeo tem a ver com a sua manada, com a sua família, seus amigos ou a sua equipe na empresa, compartilhe com eles. Um forte abraço do